E está começando o primeiro episódio aí do Ponto Crítico, a Semana do Agro, passado ali em projeto em parceria do Agro Depende e do Grupo Floss, onde discutimos então as notícias da semana e como elas impactam no agro. Iniciando então a apresentação da mesa, eu sou o Cassiano Sartor Decker. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Eu sou Luiz Gustavo Floss. Iniciando então uma das notícias que impactaram o agro brasileiro, que foi o relatório dos estoques... Como estoques americanos e estimativas de área de soja do ZEU surpreendem em Chicago e cotações sobem bastante. Isso a gente observou que no mercado que estava bem abaixo, né, vamos dizer assim, todo mundo estava meio preocupado com os preços do soja, já deu uma animada no pessoal para começar a querer negociar, vender um pouco mais, que a gente estava muito atrasado nessas vendas se a gente pegar o histórico, né, dos outros anos. Eu acho que o principal fator foi que, na verdade, o mercado estava esperando que a área nos Estados Unidos fosse mais alta, né? E o pequeno aumento da área que aconteceu nos Estados Unidos fez esse impacto imediato no mercado. Agora, eu acho que tem dois fatores que vale a pena colocar, né? Que os estoques americanos mais altos e aumento de área, o mercado traz para ser baixista o preço. E foi altista na sexta-feira, né? Tem um outro fator que é a questão econômica, né? Ontem, tanto Europa como Estados Unidos, aí boas notícias econômicas também deram uma movimentada no mercado. Então, nem tudo que foi aumento de preço de soja em Chicago, foi por causa também do relatório. Tem muito a ver com a questão econômica que aconteceu, né? Então, com certeza, acho que segunda-feira nós vamos ter notícias um pouco diferentes com relação aos preços, né? Porque com certeza isso é baixista, esse preço é baixista para soja, apesar de não ser como o mercado todo observava, mas eu acredito que para segunda-feira deve ser baixista novamente, infelizmente para nós produtores no Brasil, né? A previsão era que, como tu comentou, né, que fosse aumentada as áreas nos Estados Unidos e a princípio vai ser plantada basicamente a mesma área do ano passado, ou com pouca variação, e até mesmo por causa da presença do El Niño, a questão da presença das chuvas, e isso vai com certeza favorecer, e aí teve todo esse reflexo no nosso mercado, sem falar de todas as demandas aí que tem do mercado chinês também, essa previsão de aumento de compra, então que pode influenciar diretamente também no prêmio, ou seja, tem algumas coisas que podem estar influenciando a mais aí essa variação e esse aumento também do preço da soja. Sabe, Eduardo, que isso para mim também é um outro ponto que eu fico botando um ponto de interrogação, né? Quando se tem El Niño, realmente nos Estados Unidos chove mais. Só que normalmente os americanos perdem muito mais por excesso de chuva, porque são áreas muito baixas, alagadiças, do que por falta de chuva. Então nós vamos ter que ver muito na hora da implantação dessa soja o que vai acontecer por lá, principalmente agora, que vai ser basicamente abril e maio. Então nós vamos entrar agora no período de que definição de preços de soja e milho realmente são os americanos que dão, né, na safra americana. Mas se essas chuvas realmente acontecerem em maior quantidade, não é assim tão boa notícia como o mercado está falando. Pode ser uma má notícia, daqui a pouco até para atrasar a semeadura ou para perder uma boa parte da safra americana. O problema é que a gente sempre comenta que o Brasil tem, né? Somos hoje o maior produtor de soja do mundo, e a gente acaba não definindo os preços de mercado ou os estoques reguladores. Entra muito também da própria infraestrutura que a gente tem hoje, querendo ou não, a gente sabe que os nossos armazéns nos caminhão praticamente, né? Tá indo e voltando sempre. Agora, pegar aqui no Mato Grosso, todo mundo tá segurando para vender o soja, nessa questão que a gente comentou anteriormente, e não está sendo comercializado tanto, porque o pessoal ainda está segurando, só que daqui uns dias a gente já tem a safra de milho, e não tem muita gente que tem local para armazenar soja e o milho no mesmo ano. Então, possivelmente, começa a mexer o mercado está esperando isso também, né? De não aumentar tanto os preços porque não está tendo negociação, porque sabe que vai ter uma necessidade de ter essa venda logo na frente. E teve uma situação muito incômoda que no ano passado, como os preços estavam tão baixos, né, e houve uma compra dos insumos no cedo, muitos produtores não travaram o preço de soja, não travaram vendas, né? Foi um dos anos de menor venda antecipada de soja,
né? Se nós pegarmos até dezembro, não chegou a 30% da safra 22-23 e tinha sido vendido de forma antecipada. E todo mundo esperando aquela expectativa de quebra da produção sul-americana, aumento de preço de soja para poder vender, e não aconteceu, né? O pior, baixou o preço pelo excesso de oferta no Brasil, né? E aí quando o produtor colheu e precisa pagar as contas, né? Todo mundo precisa pagar as contas, aí veio essa situação incômoda, porque daí teve que vender. As trades comprando, obviamente, elas estão com prêmio. Sabe que ontem chegou a menos 83 centes de dólar por bushel o prêmio em Santos. Tá? Nós estamos falando que isso é praticamente $2 por saco. Isso é aproximadamente quase R$11. R$11 a menos hoje do preço de soja direto ao produtor, só por causa do prêmio. O que é o prêmio, né? O prêmio é o valor pago mais ou a menos de acordo com a oferta e demanda. Como o Brasil está tendo muita oferta, as empresas estão pagando. Não, eu te compro, mas compro com deságio, com preço menor para poder levar esse estoque embora. Quando se tem uma falta de oferta, quando se tem então uma demanda maior, o prêmio é mais alto. Nós chegamos tendo ano passado 200 centes de dólar por bushel de prêmio positivo. Isso é quase $5 por saco. Estamos falando em quase R$27 a mais de preço que nós tínhamos no ano passado. Antes dessa super safra que o Brasil tá tendo nesse momento. Né? E daí tu entra na necessidade, muitas vezes, a gente ter também outras culturas implantadas, no final das contas, né? Porque se a gente vai analisar, sul do estado, Rio Grande do Sul, deu uma safra péssima, né? A média ali que tá dando no rally da safra é 30, 35 sacos. Vai pegar a Argentina, também péssima. Mato Grosso do Sul, ele já deu uma melhorada, teve alguma perda também com seco, mas o restante do Brasil, principalmente Mato Grosso, estourou a produção, foi recorde de safra, né? E que manteve os estoques no alto. Paraguai também teve um recorde de safra. Então a gente vê que a nossa produção está sendo tanta que está conseguindo manter o mercado sempre com alta oferta disponível, né, de produto. Então entra nessa questão que às vezes a gente comenta no Agro Depende, né, no caso do nosso podcast, que tem essa necessidade da gente ter uma diversificação de culturas também. Até eu sempre comento com o pessoal, né? O ideal é que se faça uma estrutura, até mesmo um planejamento para te fazer o investimento, fazer o contrato basicamente em cima do teu custo de lavoura. Porque é aquela história, quando o preço do contrato tá bom, tá todo mundo fazendo, daí dá uma quebra de safra, não tem para entregar. Dá todos os problemas que a gente já viu em anos anteriores aqui, principalmente para o sul, em função da seca. E aí quando tu pega anos que tu tem uma queda do preço, por exemplo, tava todo mundo investindo, comprando insumo com preço alto, e aí agora tu tem essa queda de preço, chega a hora de entregar soja, de faturar a soja, tu tem essa diferença, ou seja, ninguém fez contrato, quase ninguém fez contrato. E aí tu também tem uma perda maior de dinheiro comparado com aquele investimento. Então, ou seja, tem que ser analisado essas questões de mercado e se planejado, por exemplo, com a gente muitas vezes olha para fora da porteira e esquece de olhar para dentro da porteira. O pessoal olha dentro da porteira, vê o que tem, qual é o custo, qual é a previsão de venda daquilo ali e se prepara para isso. Porque aí o mercado final, o teu excedente, aí é outra história, mas tu tem que estar planejado para ver por dentro da propriedade rural como é que tu vai estar diversificando, como é que tu vai estar retornando esse dinheiro, basicamente, né? Inclusive, vindo para outra notícia aí, até já a gente ia entrando no assunto, que é a questão que a China e o Brasil fecham um acordo para abandonar aí o dólar dos euros nas relações comerciais, que a gente sabe que não vai ser, quem sabe, abandonar, mas pode ser que traga uma notícia da gente ter um pouco mais de estabilidade nessas questões de preço, por ser uma negociação direta. Isso aí tem um fenômeno muito maior, né? Que é a China querendo criar uma hegemonia mundial com uma super poderosa, né? Esse acordo já foi assinado entre China e Rússia, né? Inclusive a Rússia está numa circunstância caótica com a guerra, que um parceiro comercial da China é fundamental, e por isso que a China apoia inclusive a Rússia nessa história toda, e eles já começaram a fazer vendas, né? A Rússia hoje está vendendo já produtos para a China em yuan, né? Então não em dólar. Então sabe que eu acredito muito que isso entre Brasil e China demorou para acontecer, esse tipo de acordo, de possibilidade de acordo. Demorou porque, no sentido, não que eu vejo que é a melhor coisa do mundo para nós, não, eu acho que não é a melhor coisa do mundo.
mas que pelo tamanho que hoje se tem de negócio entre Brasil e China e o quanto pode vir a ter, principalmente com os grãos, né? É óbvio que a China não ia chegar um momento que ia colocar isso na mesa e tentar trabalhar isso mais forte. Só lembrar que isso que nós estávamos falando da produção, da superprodução no Brasil, eu não acredito ainda que vai chegar a 150 milhões de toneladas, como está se colocando em relatórios de produção de soja no Brasil. O meu número é mais para 145 por causa dessa quebra no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim é uma super safra, é recorde. O Brasil tem que vender praticamente 90 milhões de toneladas de soja. Tem que exportar 90 milhões de toneladas de soja. São pelo menos 86 milhões de toneladas. E o grande comprador é a China. Quando a gente vai para o milho, né, nós estamos em plena produção da segunda safra de milho no Brasil, que é a maior produção de milho, né, esse momento, em que o Brasil pode estar, daqui a pouco, se tiver boas chuvas agora, abril, maio, nós podemos estar produzindo, o Brasil pode chegar a produzir 125 milhões de toneladas de milho. Dessas 125 milhões de toneladas, vai ter que exportar no mínimo 75 milhões de toneladas de milho. E um grande comprador para isso é a China. Né? Até 3 anos atrás, a China nem comprava 1 quilo de milho no Brasil. Era tudo Argentina e Estados Unidos. Argentina com essa M que eles estão lá, só ladeira abaixo. Essa briga que acontece da China com os Estados Unidos, né? Eles foram buscar um outro player, que é o Brasil. Então, por isso, assim, o que eu comento, o fato que eu vejo, é que estava mais lógico deles proporem isso há muito tempo, né? Agora, eu acho que o Brasil precisa saber lidar com essa situação. Até pode acontecer, né, de ter essas compras, né, por yuan, na forma de yuan, essa criação de contas correntes em yuan. Agora, o grande problema vai ser o seguinte: hoje o Brasil até tem uma exportação maior para a China do que a compra, né? Então, se nós analisarmos aí só a questão das exportações do Brasil para a China, são em torno de quase 90 bilhões de dólares por ano, que foi no ano de 22. Né? A gente pode ver nesse gráfico aqui, que é muito interessante do Invest News, da Comex, que de 2017 para cá, vou pegar 2016, né? 2016, em 6 anos, quase triplicou as exportações em dólar do Brasil para a China. Claro que tem a pandemia no meio dessa história toda, né? Então, para ver o quanto que isso é importante, né? Se nós olharmos as importações também, né? As importações, os principais produtos, a gente vai ver que a soja é um dos principais, né? Além de minério de ferro, óleo bruto de petróleo, soja é o principal produto. Então, aquilo que nós estávamos falando antes da soja, de exportação, o nosso meio é o que está mais nessa discussão, com certeza, dessas brigas todas, né? Eu peguei um dado aqui de 2021 até, de exportação de soja, mas geralmente a gente sabe que fica em torno de 77%, 80% de toda a exportação de soja para a China, ou seja, de toda a nossa produção, 77%, 80% vai tudo para eles. E aí, quando tu tem que é da notícia que a gente estava comentando também, em relação a essa moeda, digamos assim, para negociações entre China e Brasil, ao mesmo tempo, já existe essa preocupação, por exemplo, da China comprar 80% de toda essa produção de soja do Brasil e mais a dependência agora dessa troca direta com eles. Tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo aumenta ainda mais a nossa dependência com esse tipo de negociação. Então, ou seja, a gente viu com a pandemia, né, o quanto o mundo inteiro é dependente da China em alguns materiais, em alguns produtos que eles fabricam, principalmente, e ao mesmo tempo nós ficamos dependentes deles, não só em cima daquilo que a gente compra deles, mas também daquilo que a gente manda para eles. Então, no momento, claro que em função que é uma fonte de proteína que é extremamente importante lá para eles e pela população que eles têm, eles precisam comprar isso de algum lugar de certa forma. Mas hoje, cada vez mais eles estão se conectando ao Brasil, o Brasil produz mais, entrega boa parte dessa produção para eles, a gente nunca sabe quanto isso vai custar futuramente, porque eles podem dizer assim, posso agora pagar mais e comprar de outro lugar se vocês não fizerem
não ter esse ponto, se vocês não fizerem isso ou aquilo, não vai ter mais essa negociação. Então, ou seja, tem vários pontos que a gente vai aumentando essa dependência, né? E daí entra uma questão até que o Loss tinha comentado anteriormente, que foi o exemplo que aconteceu com a Rússia, né? A questão do gás natural, o contrato que eles fecharam totalmente em yuan, e a Rússia acabou caindo numa questão que a China acaba sendo o principal consumidor, vamos dizer, do gás russo, né? E a Rússia não tem mais para quem vender além da China, por causa desses embargos, então ela está dependente da China. Isso pode acontecer também com o Brasil, se a gente não ter uma variação de produtos, ter uma industrialização um pouco mais, e acontece muito bem a parte do álcool e produção de etanol, né? Então, a partir de milho, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente consegue ter um consumo interno maior, também a questão das próprias agroindústrias, a gente pode chamar assim, que acabam transformando em ração depois carne, ser vendido a carne, né? Que é uma transformação também, mas mostra a importância de a gente ter cada vez mais produtos industrializados e desenvolvidos no Brasil, para termos um consumo interno cada vez maior e também de outros produtos a serem desenvolvidos, porque a gente pode vir a ser refém, de certa forma a gente já é, do mercado chinês. Eles são, querendo ou não, os nossos maiores compradores, nossos maiores consumidores. E que acaba entrando também numa das questões que aconteceu essa semana, né? A gente sabe que a China é o nosso maior cliente, então a gente cada vez mais deveria estar melhorando a visão do agro na China, como para todo mundo. A gente sabe que o agro sempre foi desmerecido lá fora, mesmo a gente pegando os dados de pesquisa, desenvolvimento interno, todos os dados da Embrapa, dados científicos, mostrando que o agro brasileiro é, sim, um dos que mais conserva no mundo, mais sustentáveis e que consegue produzir mais safras em uma mesma área, né? Maior produção de alimento. E mesmo assim a gente teve aí o presidente da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção e Exportação de Investimento, indo na China e falando que o agro brasileiro tem problemas ambientais com a produção de grãos e pecuária, né, no Brasil. Então, desmerecendo muito todo o trabalho que foi feito anteriormente pela própria ex-ministra aí que estava anteriormente, né, no cargo, que era a Tereza Cristina, que fez um baita trabalho de envolver aí a visão para o mundo que o agro brasileiro era sustentável, estava desenvolvendo, e até ela mesma deu uma comentada ali, e no tweet dela, né, que eu vou dar uma lidinha rápida aqui, a Apex sempre promoveu as exportações onde o agro é campeão. E a Apex é essa que acusa o agro de desmatamento. A Amazônia, diante de nossos maiores clientes, na China, queremos derrubar de uma só vez a imagem do país, o saldo comercial do PIB. É muita insensatez. Então, a gente vê que isso aconteceu e não dá para entender, né? A gente fala tanto de mercado, de tentar atingir melhores outros mercados, a necessidade de sair só do mercado chinês, de desenvolver mais produtos, entrando nessa parte que caiu e que aumentou e caiu de novo o soja, e temos uma fala dessa aí que pode prejudicar ainda mais o nosso agro. Até se a gente for fazer um comparativo, né, é basicamente uma grande fábrica, uma grande produção que chega para o seu cliente e fala assim, ó, a gente está fabricando bem, nosso produto é bom, mas, cara, tem um monte de problema lá na fábrica que tu não faz nem ideia. Mas, assim, qual que é o problema maior? O problema maior é a generalização, né? A gente sabe que existem alguns problemas dentro do setor, com toda certeza, como qualquer setor tem problemas, mas, ao mesmo tempo, é a minoria, não a maioria. A maioria faz uma produção correta, tem toda a preservação, tem toda a sustentabilidade, e o que eu vejo mais acontecer é essa falta de entendimento que eu preciso ter sustentabilidade para ter aumento de produção. Não tem como ser o inverso, porque a gente está lidando com não é uma fábrica que é só eu queimar mais alguma coisa, poluir mais de certa forma, eu aumento a produção. No agronegócio é o contrário, eu tenho que preservar mais, ser mais sustentável, senão eu vou perder em produtividade e automaticamente o país automaticamente iria produzir cada vez menos, né? E não é só aumento de área. E basta uma simples olhada num gráfico e ver o aumento de área e o aumento de produção, que o aumento de produção ele é superior à questão, não é só aumento de área, é aumento de produção na área cultivada, basicamente, estou aumentando a produtividade, e é isso que não é levado em conta, né? Isso é uma calamidade muito grande, né? A maior sustentabilidade do nosso negócio, o principal ente de toda a produção que existe no Brasil de grãos, e que é o maior ecologista, se chama agricultor. É o agricultor que não quer que aconteçam as coisas erradas.
Então, o que acontece de desmatamento ilegal e tal tem que ser combatido realmente, né? Tem que ter tudo legal. Mas hoje o maior combatente contra a ilegalidade é o próprio produtor, é o setor agrícola. Então, como que um cara desse chega a nível mundial e fala uma bobagem dessa? Isso é o problema político que hoje tem no Brasil, né, de botarem tudo num único saco, as grandes bobagens, e a gente vai escutar muita bobagem ainda nesse governo aí, e isso vai complicar muito a nossa agricultura, né? Então é uma infelicidade muito grande do cara que representa o Brasil para fora ficar falando desse tipo de situação. E nós temos que olhar internamente, sim, o que der para melhorar, nós temos que estar melhorando. Porque, como vocês falaram, a gente vai continuar vendendo e cada vez mais vendendo para o resto do país, e nós somos realmente o grande celeiro, né? Eu acho que é por aí também que eu acho, por a gente ser o grande celeiro, por a agricultura ser essa potência toda, né? Eu acho que o nosso terceiro item aqui, eu acho que cabe bem à nossa realidade, né, Cassiano? O novo arcabouço fiscal aí, então, que o Haddad coloca, caso as novas regras fiscais do texto, será enviado ao Congresso, que não está muito bem explicado, vamos dizer assim, né? A gente vê que, quem sabe, vai ter um aumento a gente está vendo um aumento de imposto e não está vendo uma diminuição de gasto público, muito pelo contrário. Então está todo mundo também meio estranhando com essa notícia. O que o pessoal tá chamando de alçapão fiscal também, né? Alçapão fiscal. Porque é o seguinte, o Haddad agora virou um excelente cara fazedor de PowerPoint. Eles fizeram um belo de um PowerPoint ali, com algumas metas muito boas, até o mercado gostou de ter uma meta, né? De saber, o que nós queremos para os próximos anos, mas está faltando o seguinte, qual que é o caminho? Né? Só para trazer um adendo, trazendo a história, né? A gente teve uma história no Brasil que foi um grande empresário chamado Eike Batista que fazia a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente. O PowerPoint aceita tudo. O PowerPoint aceita tudo. E é isso que está acontecendo. E esse é o grande problema que tu comentou, né, Cassiano? Porque é o seguinte, o que mudou? Né? O que vai mudar nessa questão toda do antes para agora? Antes tinha um limite de teto, que se fosse para sair desse teto, tinha que ir lá no Congresso e pedir aprovação, que foi aprovado lá pelo Temer, e que o Bolsonaro passou por todo esse momento, esses anos, ainda com pandemia, e que teve que estourar. Houve estouro e tudo, né? Além disso. Agora eles querem limitar os novos investimentos, né? com um potencial de 70% daquilo que for aumentado de receita. Ou seja, eles estão dizendo que o Brasil vai aumentar a receita, e isso tudo que aumentar, eles querem gastar 70% desse aumento, já está aprovado sem precisar mais o Congresso. Da onde que vai vir esse aumento dessa receita? Essa é a pergunta. Porque, primeiro momento, o que eles vão fazer? Tem várias desonerações que tem em vários setores, né? Que tem um padrão de imposto e para alguns setores se diminui esse imposto. Então eles vão voltar a ter os impostos, né? Já falaram até na questão dos gamers, tem alguns setores que eles vão atacar primeiro. Quando eles pararem de atacar tudo isso, essa desoneração que se tem, eles vão ter que buscar mais recurso. Aonde que eles vão buscar? Qual que é o setor no Brasil que estão com os olhão grande querendo tirar uma bufunfa? Infelizmente é a agricultura, é o agro. E com todos, por isso que a gente trazendo todas essas notícias, né, de venda, de produção, esses acordos todos, eles estão com os olhão assim para o agro tremendo. Só que eles esquecem que o agro não é uma indústria que está fechada, que tem um custo que é simplesmente fazer uma planilha de compra e de venda, que está a céu aberto, né? Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nos últimos 4 anos, só um bom. 3 anos de frustração em 4. E ainda quer botar mais, daqui a pouco, impostos, vai virar uma Argentina da vida. A Argentina, lá, produtor argentino, não tem nenhum tipo de valorização, porque de 20% a 30% do que ele recebe tem que dar para o governo. Qual que é o pensamento dele? Plantar o mínimo possível só para viver. Não tem pensamento de progredir, desenvolver, comprar maquinário, tecnologia, é só água abaixo. E aí, será que é isso que nós queremos para o Brasil também? Esse é um problema muito grave. E outra questão que entra, até uma declaração que o presidente, né, fez, e trazia que o agro brasileiro não paga imposto. Né? A gente pega as notícias mundiais e comparando a outros países,
Inclusive, um dos maiores produtores, que é os Estados Unidos, é muito subsidiado, paga muito menos imposto e ganha dinheiro do governo para fazer isso. E daí a gente pega até uma questão do governo passado que trouxe muito desenvolvimento para a economia brasileira, que era que cada real empregado no agro brasileiro se transformava em 25 ou 20 vezes, agora não lembro bem de cabeça, aquele real se transformava dentro da economia. Do diminuir o investimento, a linha de crédito, o desenvolvimento do agro brasileiro em si, acaba atingindo todas as outras cadeias. Não é só a questão da produção, que bateu quase 30% do PIB brasileiro. É toda a cadeia ligada que faz movimentar. E daí vai a parte de fábrica, indústria, desenvolvimento, até mesmo automóveis. Tudo isso, né? A alimentação, enfim, todo o complexo acaba sendo mexido. Isso muitas vezes não está sendo visto. Então é muito importante essa questão que tu fala, porque precisamos ver economicamente. O dinheiro não aparece, ele não aparece do nada, né? Ele tem que ser desenvolvido. E se a gente não ter de onde é que tirar, como é que tu vai gastar em outro lugar, né? Não tem como simplesmente imprimir mais moeda e tá tudo tranquilo. Até a gente tem que lembrar que é aquela história, né? O governo não produz dinheiro nenhum, não produz riqueza nenhuma, tudo vem da população, de certa forma. E aí nós temos a questão dos setores, setor primário, secundário, terciário, da economia, e o agro, por ser um setor primário, tudo que causa consequência nele vai afetar diretamente os outros setores. Por mais que o pessoal, não sei o que se imagina, né? O agronegócio está produzindo soja e exportando soja e deu, mas eles não estão observando muitas vezes todo o mercado que roda através dessa produção de soja, ou seja, movimenta muitos outros setores da economia no momento que o agronegócio está indo bem. E aí tu fazer qualquer tipo de prejudicar o agronegócio, como questão de subsídios, de certa forma, para o agronegócio, de todos os países, no Brasil é um dos que o agronegócio menos tem subsídio, de certa forma. Ou seja, já é pago muito imposto por tudo que é produzido, sem falar que a gente não tem ainda a questão de desenvolvimento. Por exemplo, vamos pegar a questão de transporte. Hoje, a estrutura do país inteiro em relação a transporte é extremamente fraca. Ou seja, a gente perde muita produção, gasta muito para fazer esse transporte, e se a gente tivesse uma visão que o agronegócio é importante, nós temos que ajudar o desenvolvimento, ou seja, aumentar a produção, aumentar esse desenvolvimento, melhorar a estrutura toda, automaticamente o país inteiro iria crescer com isso. E a visão é o contrário. A visão é o quê? O agronegócio está produzindo muito, então vamos tirar mais deles vamos cobrar mais deles e vamos jogar para outras partes da economia, que fica bonito, né? É aquela história, é uma boa maquiagem, mas no final a gente está matando, de certa forma, o setor que realmente está contribuindo para o desenvolvimento do país. Exatamente, é bem essa questão. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Vai ter muita discussão essa semana aí, com certeza, sobre esse arcabouço fiscal. A Haddad vai ter que ir lá no Congresso, pedir amém para os deputados, ou dar amém, né? Porque para aprovar vai ter que dar alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que semana que vem nós vamos ter novidades aí sobre esse tema. Com certeza vai ter alguma informação diferente. E até, né? Toda segunda-feira, então, a gente vai estar disponibilizando aí, tanto nas redes do AgroDepende, quanto também das Grupo Foz, essa conversa que a gente teve aqui hoje. Então, semanalmente ela vai estar sendo disponibilizada, onde é que a gente vai sempre trazer as notícias aí da semana, né? Semana do Agro, e passar ela limpa. Então, agradecer você que ouviu até aqui. Se tu gostou do projeto, nos fala aí nos comentários. O que tu achou, como tu gostou, nos passa seu feedback pra gente saber se vamos continuar a longo prazo, né? Que é a ideia do projeto, a gente continuar desenvolvendo, fazendo essas gravações e colocando nosso ponto de vista e tentando desenvolver cada vez mais a questão do agro brasileiro, tentando trazer as notícias e explicando também o lado do agro dessas notícias, né? Muitas vezes isso pela mídia é esquecido, né? Muitas vezes comentado as notícias, mas o pessoal da cidade, vamos dizer assim, não tem muita noção de como funciona e todo o desenvolvimento que o agro brasileiro traz para o país. Então, agradecer já a todo mundo, passe esse programa aí, indique para um amigo e até a próxima, pessoal. Tchau, até semana que vem. Tchau.